Sejam muito bem-vindos ao nosso projeto Diálogos Brasil-Alemanha, passado, presente e futuro do Instituto Márcio Staden. Hoje, neste 24º episódio do nosso programa, recebemos uma visita muito importante no nosso Instituto Márcio Staden, a cônsul-geral da Alemanha em São Paulo, senhora Martina Hackelberg. Seja muito bem-vinda ao nosso Instituto. Muito obrigada. Martina Hackelberg é formada em Direito pela Universidade de Passau, na Alemanha, e pela Universidade de Kyoto, no Japão. Trabalhou como diplomata no Escritório das Nações Unidas em Viena, na Áustria, no Gabinete para a Política Externa da União Europeia e na Embaixada da Alemanha em Brasília e em Pequim, na China. Além disso, foi vice-chefe do Departamento de Cultura do Ministério Federal das Relações Exteriores e chefe do gabinete da ministra adjunta das Relações Exteriores. Desde agosto de 2022, é cônsul-geral da Alemanha aqui na cidade de São Paulo. Frau Hackelberg, no dia 3 de outubro, celebra-se o Dia da Unidade Alemã, Tag der Deutschen Einheit. A senhora poderia explicar para quem nos ouve, para quem nos assiste, qual é o significado desse importante dia? E se o dia tem um significado ou uma lembrança pessoal para a senhora também? Sim, o dia 3 de outubro é nosso feriado nacional. Cada ano, nessa data, celebramos a reunificação alemã. Nós lembramos os acontecimentos do ano 1989, quando as manifestações pacíficas derrubaram a fronteira entre a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. Vocês se lembram que durante a Guerra Fria a Alemanha foi dividida por quase em volta de 4 décadas. Foi uma consequência da Guerra Fria e ninguém achou mais possível no ano 89, mas graças a estas manifestações que aconteceram na Alemanha Oriental e na Europa de Leste, teve uma revolução pacífica e finalmente esse muro de Berlim foi derrubado. Um ano depois, a Alemanha foi reunificada e nessa data, o dia de reunificação, lembramos destes acontecimentos e são acontecimentos muito felizes. Eu pessoalmente também tenho muitas lembranças desse ano. Nessa época eu ainda fui uma adolescente de 14 anos, ainda não me interessei muito na política, mas, claro, isso foram acontecimentos muito felizes também para a minha família, porque nós tivemos familiares na Alemanha Oriental e nunca tive a oportunidade de conhecer eles. E quando o muro caiu, finalmente eles conseguiram visitar a família na parte ocidental e então é uma lembrança muito feliz. Realmente são dias e datas muito marcantes quando acontecem momentos como esse, principalmente como a senhora citou agora, de ter tido familiares do outro lado da Alemanha, que até então a senhora não teve a oportunidade de conhecer, e com a queda do muro a senhora passou a conhecer. São realmente datas marcantes, onde eu também realmente não esqueço onde eu estava, neste dia e naquela hora, em que uma notícia tão importante foi comunicada ao mundo. Exatamente, eu nunca vou esquecer as imagens felizes na televisão, as pessoas dançando em cima do muro, os convois dos Trabis, esses carros da Alemanha Oriental, são imagens que vão ficar para sempre na minha memória. Com certeza, um dia marcante não só para a Alemanha, mas para a transformação da história de todo o nosso mundo. Vamos conversar um pouco sobre as relações atuais entre o Brasil, São Paulo e a Alemanha. Há 2 anos nós entrevistamos aqui no Diálogos Brasil-Alemanha, passado, presente e futuro, o seu antecessor, o senhor Thomas Schmidt.
O que mudou no cenário político e econômico durante este período? Muito mudou, na verdade. Primeiramente, vivenciamos esta pandemia global e não foi somente uma crise de saúde, mas também uma questão política e econômica, porque afetou muitas pessoas no mundo, atrapalhou o desenvolvimento em muitos países. E depois, no ano 2022, em fevereiro, a Rússia iniciou a guerra contra a Ucrânia, também um acontecimento muito marcante, porque acabou com a paz na Europa e, na verdade, pisoteia toda a ordem internacional da paz que foi estabelecida nos últimos anos, uma grande conquista da humanidade, e agora sentimos as consequências no mundo inteiro, por exemplo, com respeito aos preços de alimentos. Mas também teve acontecimentos positivos. Eu, pessoalmente, sou muito feliz de poder estar aqui nesse cargo atualmente. Cheguei no ano passado, em agosto. Não foi somente o momento quando acabou a pandemia, mas também com a eleição do novo governo começou uma fase de uma nova dinâmica nas relações bilaterais. E isso se mostrou claramente nas visitas. Desde o início de ano já tivemos muitas delegações, inclusive o nosso presidente Steinmeier, o chefe do governo, o chanceler Scholz, mais 4 ministros e outras delegações. Muito trabalho para nós no consulado, mas também significa uma nova dinâmica que nós queremos usar agora para ter resultados concretos. Vamos organizar pela segunda vez consultas governamentais, será a segunda vez desde 2015, e espero vamos atingir novos acordos, novas cooperações em todos os âmbitos. Estou muito otimista nisso. Que ótimo. A senhora sabe que o que a senhora diz se confirma no Colégio Visconde de Porto Seguro, também o Instituto Márcio Staden, ele é mantido pela Fundação Visconde de Porto Seguro, que é o Colégio Visconde de Porto Seguro, e nós percebemos que realmente esse período da pandemia foi um período muito desafiador, inclusive para o antecessor da senhora também foi um período muito desafiador. Me lembro ainda quando nós fizemos a entrevista com ele aqui, nós tivemos que fazer testes de Covid antes para termos certeza de que não estávamos contaminados. Então, e a própria dinâmica também escolar, o ensino à distância, de forma que muita coisa aconteceu nesses últimos 2 anos e muita coisa boa está acontecendo no relacionamento Brasil e Alemanha. Mas por que eu cito o Colégio Visconde de Porto Seguro? Porque nós percebemos essa dinâmica entre os nossos alunos também. Nós temos alunos do currículo internacional que fazem o seu Abitur. Esse ano serão 87 alunos que concluirão com o Abitur. Temos os alunos do currículo bilíngue que, através do Studienkolleg, também podem fazer uma faculdade na Alemanha. E, Frau Hackelberg, a gente percebe realmente essa demanda e esse interesse cada vez maior desses alunos pela Alemanha. É incrível, é como se nós estivéssemos vivendo uma nova realidade após a pandemia. Os jovens realmente muito interessados e muito antenados por esse país chamado Alemanha, pela cultura, pela possibilidade de realizar um curso superior na Alemanha. Preciso lhe confessar, até famílias saindo do Brasil e mudando-se para a Alemanha com seus jovens, para a senhora ver como são esses movimentos, mas mais para frente nós vamos conversar um pouquinho mais sobre isso. Senhora Hackelberg, a senhora é a primeira mulher no cargo de cônsul-geral da Alemanha em São Paulo. Isso tem um significado muito especial. Como a senhora resume os primeiros anos aqui em São Paulo, ou melhor, os primeiros meses? A senhora chegou em agosto de 2022.
Como foram esses primeiros meses em São Paulo? Foram uma experiência única, foi um grande desejo meu de voltar para o Brasil. Eu já estive uma vez no Brasil, de 2011 até 2014, em Brasília, trabalhando lá na embaixada. O meu marido também, ele é É brasileiro. brasileiro, sim. Então, a gente está muito feliz de estar de volta. E ser a primeira mulher no cargo também é muito especial para mim, porque, obviamente, no mundo inteiro, e não somente nos serviços diplomáticos, as mulheres ainda não são representadas da forma adequada. E eu acho muito importante que, por exemplo, a Alemanha e o nosso Ministério das Relações Externas agora tem uma política ativa para aumentar a representatividade das mulheres. A razão por que eles são ainda não representados certamente não é que eles são menos aptos, menos capazes, mas tem alguns obstáculos estruturais. E estou muito contente que aqui em São Paulo eu encontro tantas mulheres fortes com quem eu posso trabalhar e também perseguir as iniciativas nesse tema. A nova diretora da Câmara, a Bárbara Cona, a representante aqui do Itamaraty, a embaixadora Irene Vidagala e muitas outras mulheres. Então, acho que esse tema é também algo que une o Brasil e a Alemanha, porque temos que fazer progresso nesse âmbito. E nesse sentido, eu gostaria de lhe dar as boas-vindas mais uma vez a São Paulo e dizer que tanto nós aqui no Instituto Márcio Stade, como também no Colégio Visconde de Porto Seguro, estamos muito felizes que a senhora veio ocupar esse posto aqui no Consulado Geral da Alemanha em São Paulo e agradecer-lhe pelas inúmeras vezes que a senhora já esteve conosco, seja no colégio, seja no Instituto, dando-nos o irrestrito apoio que nós estamos recebendo do consulado sob a sua gestão. Muito obrigado. E a senhora citou a senhora Bárbara Cona, da Câmara Brasil-Alemanha. Para quem tiver interesse em conhecê-la mais de perto, ela esteve conosco aqui no nosso 22º episódio do projeto Diálogos Brasil-Alemanha, passado, presente e futuro. Então, a senhora Bárbara Cona, 2 episódios atrás, no 22º, ela foi a nossa convidada aqui no Instituto. Vamos falar um pouco sobre o fluxo migratório atual dos brasileiros para a Alemanha, um tema que eu já citei no início da nossa entrevista. Nós temos uma nova legislação chamada Fachkräfteeinwanderungsgesetz, é uma palavra um pouco comprida em alemão, uma nova lei de imigração na Alemanha. O que mudou com essa nova lei e com a nova cooperação na área trabalhista? Isso teve um impacto positivo na participação de mão de obra brasileira na economia alemã? E, na sua opinião, qual é, de modo geral, o principal atrativo da Alemanha como mercado de trabalho para brasileiros? Sim, verdade. Entrou em vigor agora o Fachkräfteeinwanderungsgesetz, palavra longa de verdade. Não todas as palavras em alemão são assim, eu juro. E é uma lei muito importante porque a Alemanha precisa de mão de obra qualificada e precisamos de imigração dos países europeus, mas também fora da União Europeia. A nossa população envelhece. O Brasil e outros países ainda têm uma população bastante jovem, em algumas áreas também tem mais qualificados de empregos, então uma área onde países podem cooperar. E na Alemanha, em muitas áreas como engenharia, IT, mas principalmente também na área de saúde, médicos, enfermeiros, falta mão de obra qualificada. Essa lei vai ajudar a facilitar as regras para a imigração para a Alemanha. Por exemplo, facilita o acesso ao blaue Karte, o cartão azul,
é a permissão de entrar na União Europeia para pessoas altamente qualificados, graduados universitários. E também vai ter uma nova possibilidade para pessoas formadas com anos de experiência na profissão. E, além disso, a terceira opção é uma Chancenkarte, dá a chance de imigrar para pessoas na busca. Eles ainda não têm emprego, mas podem entrar na Alemanha para procurar um emprego. E também foram baixadas as exigências para falar o alemão. Então, agora o nível que se precisa é mais baixo. E nós esperamos, obviamente, que muitas pessoas são interessadas também aqui no Brasil, mas quero destacar que uma coisa é muito importante para nós. Nós não queremos tirar, nós queremos competir, mas cooperar. Também queremos ajudar na formação de jovens. Nossas empresas já estão muito ativas nisso, para o benefício mútuo. E nós, como consulados, também estamos ativos nessa área, nós facilitamos os processos do visto, muito pode agora no processo online, então é muito mais fácil de obter o visto para os qualificados como antes. Um tema muito, muito importante para a Alemanha. Senhora Hackelberg, isso são informações importantíssimas que a senhora traz para quem nos assiste, para quem nos ouve, principalmente para os jovens. Como disse aqui anteriormente, o Colégio Visconde de Porto Seguro, nós já temos percebido esse grande interesse, esse crescente interesse dos nossos jovens por cursarem uma faculdade na Alemanha e depois até por iniciarem uma carreira profissional na Alemanha, mas que esse processo seja um processo realmente de win-win. Nós temos os recursos, a Alemanha tem a tecnologia e ano que vem nós completaremos os 200 anos da imigração alemã para o Brasil. Nós percebemos que são dois países onde a química funciona muito bem, ou seja, entre Brasil e Alemanha, Alemanha tecnologia de ponta com várias oportunidades de emprego, de carreira, e o Brasil, como eu disse, com os recursos disponíveis. Então, não tenho dúvidas que é um processo de cooperação entre os países, como sempre foi, e nesse sentido a senhora traz uma informação muito importante, realmente para quem nos ouve, para quem nos assiste, que é justamente essa mudança desse Fachkräfte-Einwanderungsgesetz, que é essa legislação para imigração, e principalmente a flexibilização das regras, também em relação ao nível do alemão exigido, para que os futuros profissionais possam laborar na Alemanha. Muito obrigado pela importantíssima informação. E aproveitando, Frau Hackelberg, qual é, de modo geral, o principal atrativo da Alemanha como mercado de trabalho para os brasileiros? O que a senhora entende como sendo atrativo na Alemanha para quem olha do Brasil para lá? Eu acho que as condições de trabalho na Alemanha são muito atrativas. Temos leis de trabalho que protegem os trabalhadores e nas empresas também agora temos muitos modelos de trabalho flexível que é muito atraente. E, além disso, acho que temos ótimas oportunidades de carreira, de formação. O senhor mencionou também a tecnologia de forma alta que nós temos na Alemanha. Então, quem trabalha, quem estuda na Alemanha também pode levar esses conhecimentos e experiência de volta. E, além disso, a parte do mercado de trabalho, eu acho muito interessante que também as condições de vida na Alemanha são muito atrativas. Temos cidades lindas, pontos turísticos, uma segurança, boa qualidade de
de vida que é muito atraente. Eu posso apenas confirmar o que a senhora diz, principalmente quando a senhora fala da qualidade de vida e das lindas cidades também. Por sinal, ainda conversaremos sobre Bremerhaven mais adiante, que é a sua cidade natal. Senhora Hackelberg, o nosso programa ele se chama Diálogos Brasil-Alemanha, Passado, Presente e Futuro também. Como a senhora enxerga o futuro das relações bilaterais econômicas e políticas entre o Brasil e a Alemanha? E se nós pudermos falar também, focar nas ações climáticas bilaterais? Eu enxergo essas relações com muito otimismo, porque, ao meu ver, a Alemanha e o Brasil são dois países que compartilham muitos interesses, mas também muitas qualidades e potenciais convergentes. E isso se aplica principalmente a uma das grandes tarefas atualmente, que é a transformação ecológica. O Brasil, por exemplo, é um país que tem enormes recursos naturais, pode se tornar um dos maiores produtores e exportadores de energia limpa no mundo. A Alemanha, por sua vez, precisa de energia importada, mas nós temos também tecnologia neste âmbito. Temos, por exemplo, tecnologia para produzir o hidrogênio verde. E se o Brasil e a Alemanha juntam as vantagens, acho isso será muito beneficente para os nossos dois países, mas também para o clima no mundo, se nós avançamos juntos nessa direção de uma transformação verde. E o senhor mencionou a luta contra as mudanças climáticas. Isso, obviamente, é um dos grandes temas nas nossas relações bilaterais. A promessa do governo atual de priorizar a luta contra as mudanças climáticas fica um ponto muito importante. Permitiu à Alemanha de retomar o pagamento para o Fundo Amazônico, e espero muito que nas negociações internacionais sobre o clima em Dubai, que acontece no mês que vem, vamos atingir resultados, vamos fazer progressos juntos com o Brasil. Obviamente, o Brasil é um dos fatores, um dos países muito importantes nessas negociações. E nós estamos apoiando este caminho para uma transformação ecológica, mas também socialmente justa. Isso é um assunto para todos os países no mundo inteiro. A senhora tem razão. Podemos dizer que o planeta praticamente pede socorro. E o Brasil e a Alemanha juntos têm tudo para serem protagonistas numa saída e em soluções para que nós sejamos menos agressivos com relação ao nosso meio ambiente, definitivamente. Como eu já disse anteriormente, existe há décadas já um intercâmbio acadêmico muito importante entre os dois países. A senhora poderia mencionar alguns projetos acadêmicos bilaterais interessantes, ou mais projetos, há mais projetos planejados para o futuro? Como está esse relacionamento acadêmico entre Brasil e Alemanha? Muito obrigada pela questão. Eu gostaria de começar com mencionar as instituições acadêmicas que temos na relação bilateral. E, obviamente, as escolas alemãs aqui no Brasil, que já existem há muitas décadas, na verdade, foram fundadas no século anterior, eles são um pilar muito importante neste intercâmbio acadêmico. O Colégio Porto Seguro é nossa escola alemã maior no mundo inteiro, com mais de 9.000 alunos. E essa escola é uma instituição que forma todos os anos
alunos de ótima qualidade, muitos deles vão para a Alemanha para estudar e depois também muitos deles voltam para trabalhar no Brasil, às vezes para as empresas alemãs. Aqui nós temos mais de 1000 empresas. E, enfim, acho que isso é um intercâmbio acadêmico que beneficia os dois países, mas estende também na economia, então algo que é muito beneficente para os dois lados. E temos aqui em São Paulo também uma instituição muito interessante. O DVIH é o Centro de Inovação e Ciência. Existe há em volta de 10 anos agora e ajuda em estabelecer novas parcerias entre as faculdades, entre as instituições acadêmicas e também organiza prêmios, por exemplo, uma competição que se chama Falling Walls, que acontece todos os anos e as pessoas podem participar nesta competição com projetos inovadores. E temos muitas bolsas também para os alunos brasileiros, organizado pela DAAD, nosso Deutsche Akademische Austauschdienst. Então, tem várias opções, é uma área que queremos ainda fortalecer mais no futuro. Puxa, interessante. Então, nós vemos, mais uma vez, para quem nos ouve, para quem nos assiste, que há um largo caminho pavimentado para a Alemanha com relação ao intercâmbio acadêmico. Foi citado aqui o DWIH, Deutsches Wirtschafts- und Innovationshaus, hoje liderado pelo amigo do Instituto Márcio Weichert, que também já esteve aqui para uma entrevista no nosso projeto Diálogos. Então, se os senhores e as senhoras entrarem no nosso canal do YouTube e fizerem a busca nos nossos últimos episódios, um desses episódios será uma entrevista que nós realizamos com Márcio Weichert, do DWIH, para quem tiver interesse em conhecer mais de perto a instituição e também o projeto Falling Walls, que foi aqui mencionado pela senhora cônsul, que ele exemplifica durante a sua entrevista. Senhora Hackelberg, em 2024 nós vamos celebrar os 200 anos da imigração alemã para o Brasil. O que a senhora considera importante para 2024 e o consulado vai participar das celebrações? A senhora gostaria de organizar algo em especial? Quais são os planos para 2024? Sim, este jubileu é uma comemoração importante. Nós vamos relembrar a longa história coletiva dos alemães e os brasileiros, mas também vamos olhar para as cooperações atuais. Quando chegaram os primeiros alemães, há 200 anos atrás, eles procuraram melhores condições de vida, mas com isso eles também contribuíram para o desenvolvimento do Brasil. E eles fundaram instituições que existem até hoje, como o Oswaldo Cruz, o Hospital Alemão, e claramente também as escolas alemãs, como o Porto Seguro. E nós vemos como estas instituições agora são uma parte integral da sociedade brasileira. Por isso queremos celebrar esse jubileu juntos com os nossos parceiros, as instituições alemãs, mas obviamente e principalmente também com os brasileiros. E o consulado vai organizar alguns eventos interessantes. Já estamos no meio de algumas iniciativas. Entre outros, temos um projeto bastante interessante com o Instituto Martius-Staden. Nós vamos criar uma exposição itinerante e vai também ter atividades para crianças na idade escolar. Então, ainda não quero dizer tudo o que vai acontecer, mas
vai ser uma celebração muito diversificada e interessante. Nesse sentido, eu gostaria de aproveitar e agradecer todo o apoio do Consulado Geral da Alemanha em São Paulo, a parte dos projetos que realizaremos. Também não adiantarei aqui, até porque teremos muitas atividades bastante interessantes, através das quais pretendemos envolver toda a nossa comunidade, toda a nossa sociedade, mas desde já agradecer muito o apoio do Consulado Geral da Alemanha, não só ao Colégio Visconde de Porto Seguro, mas também ao Instituto Matthew Staden, por todas as nossas iniciativas e principalmente aos projetos que nós pretendemos desenvolver em conjunto no ano de 2024, que será um ano tão especial para os nossos países. Frau Hackelberg, poderíamos passar aqui ainda horas e horas conversando sobre os mais diversos temas que envolvem os nossos países, o Brasil e a Alemanha, mas para finalizar a nossa entrevista, eu gostaria de conversar um pouco com a senhora sobre Bremerhaven, a cidade natal da senhora, como eu já disse durante a entrevista. A cidade é famosa pelo seu porto, a saída de milhares de alemães no século XIX em busca de novas oportunidades e de uma vida nova. A cidade manteve um pouco dessa história de imigração, existem ainda alguns pontos turísticos que valem uma visita. Normalmente, nós aqui do Instituto indicamos o porto de Hamburgo, de Hamburg, e hoje gostaríamos de divulgar para os nossos pesquisadores que temos também as listas dos imigrantes que saíram pelo porto de Bremerhaven. A senhora poderia nos contar um pouco sobre essa linda cidade de Bremerhaven? Sim, é uma cidade linda e eu gostaria de motivar ainda mais brasileiros para conhecer a minha cidade natal. Eu acho que a cidade, principalmente para os brasileiros, é interessante porque temos, por exemplo, um museu que mostra a história da migração dos alemães para a América, o Novo Mundo, Interessante. e também mostra a história de imigração atual. E é um museu que é muito lindo, é entre os museus mais visitados da Alemanha. É um museu, uma exposição interativa. Quando você entra, você recebe o passaporte, a identidade de uma pessoa que fez essa viagem da Que Alemanha interessante. para o Novo Mundo. Tem salas onde você pode ver como foi a viagem nos navios, o ponto de despedida na Alemanha até o ponto de chegada na América. E também tem uma sala onde as famílias podem fazer uma pesquisa sobre as origens das famílias. Então, eu acho isso muito interessante. E além do museu, temos o porto, que é um dos maiores da Europa. E no verão a cidade é linda, temos gastronomia muito boa, com peixe fresco. Que Então gostoso. vale uma viagem. Muito obrigado. Puxa, que ótimo. Muito obrigado, Frau Hackelberg, por ter estado conosco. Fica a todos o convite para que conheçam a cidade de Bremerhaven, na Alemanha, uma cidade muito importante, como foi descrito pela nossa cônsul aqui. E eu gostaria de aproveitar e lhe desejar aqui tudo de bom, boa sorte à frente do Consulado Geral da Alemanha em São Paulo. Como nós conversamos aqui ao longo da nossa entrevista, as perspectivas elas são muito boas. No ano que vem nós teremos um ano festivo aqui no Brasil, que são os 200 anos da imigração alemã para o Brasil, então muitas festividades já planejadas para o próximo ano, mas também nas relações culturais, econômicas, políticas, um futuro muito promissor entre os nossos países. Então, nesse sentido, lhe desejo boa sorte à frente do Consulado de São Paulo, neste período que ainda tens pela frente aqui conosco. E, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, para ter estado hoje no nosso projeto Diálogos Brasil-Alemanha, passado, presente e futuro. Muito obrigada, foi um grande prazer. Nós que agradecemos. E para o nosso 25º episódio, entrevistaremos o presidente do Instituto Matthew Staden, o senhor Christian Buelau, que estará conosco aqui em breve,
gravando a sua entrevista e batendo um papo agradável conosco sobre a história do Instituto. Então aguardem, em breve teremos aqui conosco no 25º episódio Sr. Christian Boelau, presidente do Instituto Matsushtad. Muito obrigado por terem estado conosco, pela sua audiência e até o próximo episódio.